Nós, com o amor de Cristo, temos a autoridade de transformar a realidade no nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Disse assim: quem conhece esse versículo de cor? Eu não ouvi. 1, 2, 3. Mas tenha glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nós nos encontramos e queremos, ó Deus, te adorar, te glorificar e exaltar o teu nome, porque reconhecemos a tua glória, a tua soberania, a tua majestade, e não há outro Deus como o Senhor, e nunca houve, jamais haverá. Teu é o reino, é o poder e a glória, e de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Continua, Senhor, se manifestando, ó Deus, em nosso meio, por meio da sua palavra, por meio dos louvores, ó Deus, para que possamos resistir os dias maus e permanecer inabalável. Nos leva, Deus, a uma dimensão maior da sua glória, do seu entendimento, da sua verdade. Ó Deus, se há no nosso meio alguém enfermo, meu Deus, que o teu Espírito Santo já possa, Senhor, manifestar essa cura, ó Deus, manifestar esse milagre. Olha, meu Senhor, há poder na tua palavra, ó Deus, a tua palavra diz que onde 2 ou mais reunidos em teu nome estiver, presente o Senhor estará. Então, em nome do Senhor Jesus, já começa a operar maravilhas no nosso meio, já começa, Senhor, a manifestar a tua graça salvífica em nossos corações. Aqueles que entraram cansados, meu Deus, já comecem a ser restaurados pelo poder do nome de Jesus. Se alguém entrou aqui com alguma enfermidade ou deixou alguém enfermo em casa, meu Deus, que o anjo da cura do Senhor já comece a visitar esse lar, essa casa, essa pessoa, e o milagre já começa a acontecer. Meu Deus, eu creio, meu Senhor, que o Senhor pode muito mais do que nós pedimos ou pensamos, e que nesta noite, meu Senhor, nossos corações sejam aquebrantados pelo poder da tua palavra. E a igreja diz: amém, glória a Deus. Santo de Deus, eu queria que você nesta noite dissesse para essa pessoa que está do teu lado: Deus te ama. Glória a Deus, aleluia, Deus te ama. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, deixa muito claro quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui a Bíblia está se referindo não ao mundo como nós o entendemos, mas Deus está se referindo a você, Deus está se referindo a mim, Deus está se referindo a nós. Deus nos amou de tal maneira que tomou uma atitude para que nenhum de nós fosse condenado, para que nenhum de nós ficássemos perdidos, para que nenhum de nós ficássemos sem direção. O Senhor nosso Deus ofereceu a si mesmo para que nós pudéssemos nos encontrar nele, para que nós pudéssemos nos achar nele. E é por esta razão que nós estamos reunidos aqui nesta noite. Nós só estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. Deus estabeleceu esse amor por meio do seu próprio sacrifício, colocando a si mesmo em sacrifício vivo, por amor a mim e por amor a você. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que nós não tínhamos esperança, não havia saída para nenhum de nós. Todos nós estávamos fadados à condenação, todos nós estávamos fadados à
perdição, mas eu louvo a Deus que num princípio da eternidade Deus nos amou. Eu louvo ainda muito mais a Deus, porque Deus continua nos amando, e eu ainda continuo declarando que Deus continuará nos amando eternamente. Eu quero que nesta noite você dê mais um glória ao nome do Senhor, bata no ombro dessa pessoa e diga: não me interessa a sua situação hoje, não me interessa o quadro da tua história hoje, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é real, o amor de Deus é verdadeiro, querido. O amor de Deus não é igual ao amor de namorado ou de namorada. Hoje o namorado, a esposo diz eu te amo, e amanhã está trocando de sentimento, de relacionamento, de pessoa. Não, o amor de Deus é único, é verdadeiro. Quando Ele diz que te ama, Ele te ama de verdade. Ninguém vai tomar o teu lugar, nenhum outro vai assumir o seu lugar, porque o amor de Deus é seu e pronto, e acabou. E Ele ama cada um de nós da mesma maneira. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia! Quantos de nós já vivemos na nossa infância, na nossa juventude, relacionamento em que pessoas disseram com letras grandes, em voz alta, chorando: olha, eu te amo e nunca mais vou te deixar, você é o amor da minha vida, sem você eu morro, querido. Passado algum tempo, ela estava com 1, 2, 3, aleluia, dizendo que me amava, dizendo que te amava, tinha coisas nascendo na minha cabeça, na tua cabeça, e ela ainda declarava o nosso amor. Quem é que já viveu isso aqui, hein? Levanta a mão aí, dá um glória, se tiver coragem. Eu duvido que tem, homem não tem coragem de fazer isso, mas eu vou levantar a mão porque fazia parte da minha história. Tu também é? Então não estou sozinho nessa história não. Tem mais. Infelizmente essa é uma realidade que o mundo apresenta para cada um de nós. As pessoas, não é por maldade, naquele momento, naquela hora, é verdade o que estão falando para nós, porém a verdade do homem muda, assim como a estação muda. Veja que realmente as pessoas, elas são assim. Hoje ela nos ama, mas amanhã esse sentimento muda. Por que você está chorando enquanto eu estou falando de cornice? Eu sei que dói, meu irmão, mas nós somos de Deus. Leva isso aí, deixa no coração não, já passou. Bota a mão no ombro dela aí, Moreira, fala assim: já passou. Fala para ela, libera. Já foi. A Moreira está ali quietinha, não deixa me ver aqui não. Mas a gente já foi, né? Então o que é, negão? Você está rindo aí? Está rindo da garota? Tão novinhos, né? Mas já passaram por essa experiência. E agora estão traumatizados. Mas eu quero declarar que Deus nos amou. E olha, Deus não nos trai. Você pode falar para essa pessoa que está do teu lado: o amor de Deus é fiel e é verdadeiro. Fala para outro: nele você pode confiar. Glória a Deus. E o objetivo da igreja é justamente levar vocês a ser parecidos com Cristo, é levar vocês a viver, a ter esse amor, para que vocês possam compartilhar esse amor fiel e verdadeiro com as pessoas que estão do teu lado, que vocês deram a mão, que vocês se aliançaram, que esse amor seja esse amor de Deus, seja esse amor de vocês, para que não haja hoje o mesmo sentimento que houve para conosco lá atrás. Nos disseram que nos amava, mas não amava tanto assim. Nos trocaram, mas eu louvo a Deus, irmão, que Deus não nos troca, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa. Mesmo quando nós falhamos em alguma área da nossa vida, o amor de Deus permanece o mesmo. Vocês já repararam que às vezes o humor muda quando
a mulher sai da cozinha e o arroz ficou salgado, ou o arroz ficou queimado, ou vice-versa. Vocês já repararam que quando se esquece o aniversário, o humor muda? Eu louvo a Deus porque o amor de Deus sempre é o mesmo. E é esse sentimento, é esse humor. Você pode hoje acordar e não orar, o humor de Deus ainda é o mesmo por você. Você pode até deixar de estar na casa do Senhor por qualquer razão fútil, o amor de Deus e o humor de Deus permanece o mesmo por você. E quando você se enxerga e você vê que errou, e você chega diante do Senhor e fala: Deus, me perdoa, e Ele fala assim: você já está perdoado na cruz do Calvário. Você entende isso? Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Nesta noite eu quero declarar que o amor de Deus, ele é incondicional. Esse amor é para que você entenda que não há nesse universo um amor que se compare a esse, um amor que não espera demais de você, um amor que não exige demais de você, é um amor que te aceita como você é, um amor que te ama como você é, nas suas fragilidades, sabe, nas suas fraquezas, nas suas decepções, sabe, nos seus desejos. E Ele está dizendo assim: só olha para mim, e olha, e ouve a minha palavra, que eu vou te direcionar para uma intimidade mais profunda comigo. Esse é o amor de Deus, e Ele luta por você quando você nada pode fazer por você mesmo. Pastor, como assim? Observa, como povo de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos Israel espiritual. A Bíblia diz que houve um tempo em que Israel nasceu em um lugar onde nada podia fazer por si mesmo. Israel estava vivendo um quadro, um cenário da sua vida, em que eles estavam escravizados por um rei chamado Faraó. Eles não podiam sair daquele cenário, daquele quadro de vida. Eles lutavam para mudar a sua história, mas não podiam. Havia uma força maior que regia aquele lugar, que comandava aquele lugar. Eles só comiam o que o rei queria, eles só moravam onde o rei queria, e eles só podiam ir onde o rei deixava. Até que o amor de Deus se manifesta sobre a vida deles. E para que esse amor se manifestasse, Deus chama um homem que sai do meio deles por matar um outro homem. E Deus o convida para ser o seu instrumento dentro daquela nação, para que ele pudesse ter um encontro com ele, para levar os outros a se encontrarem com ele. Alguém está entendendo? Esse é o papel do líder, daquele que ama a Deus, que conhece a Deus, e Deus se revela para ele de tal maneira, e ele vai levar essa revelação para o povo, dizendo: olha, Deus quer mudar a vida de vocês por amor. Deus quer que vocês escolham onde vocês querem viver. Deus quer que vocês comprem a casa que quiserem comprar. Deus quer que vocês façam a comida que querem fazer. Deus quer que vocês usem a roupa que quiserem. Deus quer que vocês sejam prósperos. Deus deseja que vocês sejam livres. Deus deseja que vocês sejam abençoados. Deus deseja que vocês saiam dessa prisão espiritual, que vocês saiam dessa escravidão. Deus quer que vocês ganhem asas e andem com Ele em louvor, em adoração, em gratidão. Mas eles nada podiam fazer. Então havia uma batalha espiritual, havia uma guerra espiritual, e eu quero que você entenda: não se vence guerra espiritual com armas naturais. Não se vence no mundo espiritual de forma natural. Querido, não é trabalhando e voltando que você muda o mundo espiritual. Eles trabalhavam o dia todo,
mas no final do mês não tinham o que precisava. Eles levantavam de madrugada, mas no final da noite não tinham o que precisava, porque o mundo espiritual estava regendo tudo que chegava em vossas mãos. O mundo espiritual controlava toda a estrutura familiar. Eles não podiam ter filhos se o rei não permitisse. Se fosse homem, ele matava. Se fosse mulher, ele recolhia para ele. Então a vida deles era uma vida controlada por essas entidades, mas eles eram o povo de Deus. Eles eram aqueles que foram chamados para prosperar como você. Eles eram aqueles que foram escolhidos para vencer como nós. E talvez a gente não consiga entender que hoje nós não estamos no mesmo lugar de forma física. Um está no seu lar, o outro está no seu lar, o outro está no seu lar, não estamos juntos. Mas ainda assim, vivemos batalhas espirituais, vivemos guerras espirituais, e precisamos nos atentar para isso. Há pessoas que não conseguem engravidar, há pessoas que não conseguem prosperar, as pessoas que não conseguem realizar o desejo do seu coração. Não é porque Deus não quer, é porque existe uma batalha no âmbito espiritual, porque Deus já declarou nossa vitória, o nosso milagre, a nossa prosperidade. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus já liberou todas as coisas na região celestial. Há uma guerra, por isso nós precisamos nos unir em oração. Precisamos orar juntos, como igreja que somos. A Bíblia Sagrada faz menção, querido, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se fará presente. Nós precisamos aprender a orar como igreja, não só individual, mas como igreja. O milagre e os milagres se manifestam de forma muito mais rápida e poderosa, como nós nos reunimos e oramos como igreja, e não como forma individual. Quando nós oramos como igreja, podemos orar individual, e devemos e precisamos, mas os milagres se manifestam de forma muito mais rápida quando nós nos reunimos como igreja. Quando a igreja está reunida em oração e em jejum, nós alcançamos o poder de mudar e de transformar realidade de quem está presente e até mesmo de quem não está. Alguém comigo aqui nesta noite? Quando nós nos reunimos para orar com propósito, jejuar com propósito, nós alcançamos o poder de mudar a realidade, de transformar a realidade. Por isso é que a igreja primitiva transformava a realidade de muita gente naquele tempo e naquela época, porque era um o coração deles, era um o propósito deles, e era uma a mente deles. Então, quando eles se reuniam com um propósito, e ali Deus mudava a realidade. E esse é o desejo de Deus para o nosso tempo e para a nossa época. E é por isso que a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Quando se reunirem, que haja salmo, que haja cântico e que haja oração. E nós precisamos aprender a orar uns pelos outros para que haja mudança de realidade, transformação de realidade. Aqui nós temos pessoas que precisam que o marido se converta. Como se converterá se a igreja não se reunir para transformar essa realidade? Nós temos pessoas doentes em casa. Como o milagre vai acontecer se nós não nos reunirmos para mudar essa realidade? E como é que essa realidade vai mudar? Com jejum e oração, com a igreja reunida. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo homens se sacrificando em jejum e oração para mudar a realidade de uma nação. Você vai ver Daniel orando e jejuando para mudar a realidade de uma nação, juntamente com seus amigos. E Deus mudou ou não mudou a realidade da nação?
Por que que mudou? Porque eles se reuniram como igreja. Eram mais de 2, eram mais de 3, em jejum e oração ao Deus que no trono habita. E quando eles começam a orar, uma conexão chega ao trono da glória, e a resposta vem de Deus para a terra, transformando a realidade. O rei se converteu, a nação se converteu. Eu quero declarar: sua casa vai se converter também, em nome do Senhor Jesus. Se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus e não endurecer o coração, e quando do altar vier o convite, amanhã nós temos oração. Venha como igreja que você é com propósito. Vamos nos reunir com jejum e oração, e vamos começar a mudar realidade. Vamos começar a transformar a realidade onde quer que nós coloquemos a planta do nosso pé. Todo aquele irmão que for direcionado pela oração e pelo jejum vai receber autoridade. Quem é que está crendo nisso aqui? Você já viu a palavra quando aquele jovem ele ora? Quando aquele jovem está diante dos porcos, desejando a comida dos porcos, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Naquele momento que ele chega, uma das coisas principais que o pai lhe faz é lavar os seus pés e lhe dar sandálias novas. O que ele está dizendo? Estou te devolvendo a sua autoridade. A autoridade que você perdeu quando saiu e perdeu as suas sandálias no caminho. Eu estou te devolvendo a autoridade. Pés é sinônimo de autoridade. E Deus está dizendo: se você se reunir como igreja em propósito de jejum e oração, nós vamos começar a transformar a realidade. Mas a primeira realidade espiritual que será transformada, bate no peito assim, fala: ó, vai ser a minha em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando eu colocar a planta do pé onde eu chegar, aquele território pertencerá ao Senhor. Demônios baterão em retirada. Olha, e vidas serão transformadas e libertas por aquele que nos amou primeiro, a qual eu represento quando eu coloco os meus pés aqui neste lugar. Oh, glória a Deus. Eu me lembro, eu não sei se tem alguém aqui que estava comigo nesse dia. Nós fomos convidados para ir numa casa aqui, e ela disse: pastor, vai lá, eu sou de uma igreja aqui e tal, mas visita a minha casa, a gente está com um problema. Eu não sei quem foi comigo lá nesse dia, quando nós colocamos a planta do pé. Quando eu entrei na casa dela, ela tinha ela não sei se ainda tem, uma porta sem vidros, daquela de ferro, mas os vidros tinham quebrado. E quando nós colocamos os pés ali, olha, a porta fez assim, ó, e bateu, mas numa força, numa violência, que muita gente pulou e correu. E eu comecei a rir. Tinha alguém aqui comigo lá nesse dia daqui que estava lá? Não, né? E bateu, mas foi uma violência. Eu entendi o que aconteceu. O que estava na sala, o que estava na casa, quando a gente colocou a planta dos pés, ele saiu com uma violência tão grande e bateu aquela porta, porque não tinha vidro, então não tinha como o vento fechar. Eu entendi, comecei a rir e comecei a glorificar, e me perguntaram: por que o senhor está rindo? Eu falei: porque o que estava aqui acabou de correr. Oh, glória a Deus. Por que correu? Porque nós colocamos a planta dos nossos pés nesse lugar. A partir daquele dia, a vida dela saiu da miséria para a prosperidade. A porta se abriu, o emprego chegou, o marido tinha ido embora, ela estava numa situação difícil, a filha tinha ido embora, mas depois daquele dia, a história dela mudou. Quem pode dar um glória ao nome do Senhor? É isso que eu quero que você entenda. Nós, com o amor de Cristo, temos a autoridade de transformar a realidade no nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Isso é um privilégio, ser chamado por Deus para transformar realidade. Ok? Esse é o propósito do Evangelho. A Bíblia diz, irmão, que os apóstolos se reuniam e oravam juntos. Quando eles saíam da oração em jejum, Deus trazia até eles pessoas com uma vida difícil, com situação mesmo terrível. E sabe o que acontecia? Eles transformavam a realidade desses homens
para a glória do nome do Senhor. Por isso a igreja precisa voltar para os pés de Jesus. A igreja precisa se reunir em jejum e oração com propósito. Tipo assim, irmãos, hoje nós vamos orar pelo bairro. A igreja se reúne em jejum e oração pela essa família do bairro. E a gente chega aqui e nós vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos casais, e nós vamos ver o milagre que Deus vai fazer. Mas precisa acontecer no nosso coração um só desejo, um só propósito, para que possamos verdadeiramente ser a igreja do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que aquele homem consegue trazer Josué para o seu lado, e eles têm apenas um coração, um propósito. Ele traz Arão, um coração e um propósito, e começa agora a eles caminharem no mesmo propósito a qual Deus os chamara. Eu gostaria muito, irmão, que o nosso coração se unisse em prol da dor e da dificuldade que o outro possa estar vivendo. Sabe, que nós possamos parar de dar conselhos e orar um pouco mais. A Bíblia diz, irmão, que se você orar, o cenário vai mudar. Se alguém chegar para você e falar de uma dor, não precisa você aconselhar, não. Só fala com ele assim: olha, vamos orar, e Deus vai entrar com providência. Eu quero que nós venhamos a viver esse quadro e esse cenário, porque se 2 ou 3 estiverem orando por você, olha, acredite, a igreja estará orando por você. Será transformado em igreja esses 2 ou 3, e o milagre vai acontecer. E nesse cenário, eu louvo a Deus porque a igreja começou a orar dentro daquele cenário por causa de um homem. E olha o que Deus fez: travou uma batalha espiritual e colocou o povo em liberdade. E o povo saiu de lá, irmão, vitorioso. O povo que vivia em miséria saiu cheio de ouro, cheio de prata, cheio de prosperidade, porque Deus entrou na guerra, Deus entrou na batalha, e eles foram postos em liberdade. Eu te convido, irmão, nesta noite a ser um Moisés daquele que necessita. Eu te convido, irmão, a você ser um Arão daquele que precisa. Você está vendo alguém passando num quadro de dor, de sofrimento? Não entregue os pontos, mas suba para um lugar mais alto e comece a chorar nos pés do Senhor. Chame mais alguns para te ajudar e entra nessa guerra. Fala: Deus, eu oro aqui enquanto o Senhor peleja lá nas regiões celestiais, porque eu anseio ver esse milagre, essa vitória no nome do Senhor Jesus. E quando você ouvir alguma coisa semelhante, põe o teu joelho no pó, porque Deus quer dar vitória. Escute, todas as vezes que alguém chegar para te contar alguma coisa, não é para você aconselhar, é para você orar, é para você jejuar, é para você entrar na brecha. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso, em nome do Senhor Jesus, porque Deus nos amou de tal maneira, e o comportamento do Senhor Jesus foi entrar na guerra por nós. Jesus entrou na brecha de tal maneira, em oração e em jejum, porque nos amou. Glória ao nome do Senhor. Alguém aqui ama o seu irmão? Levanta a mão assim. Quem ama o irmão, levanta a mão. Quem ama o irmão, levanta a mão. Então fala assim: se você ama o irmão, você vai orar e jejuar por ele, em nome de Jesus. Porque o amor de Jesus foi esse comportamento. Jesus amou como Deus amou, e ele começou a orar e jejuar por todos,
por quem ele conhecia e por quem ele viria a conhecer. Então que nesta noite nós possamos colocar esse amor de Deus em ação, colocar esse propósito de Deus nas nossas vidas e começar a orar e a jejuar por causas que você nem conhece, mas que pode estar se manifestando na vida de A e na vida de B. Alguém começou a orar nos tempos de Paulo. Paulo perseguia, Paulo matava, mas sabe que a igreja começou a orar, e quando Deus fez o milagre, a igreja ficou com medo de Paulo. Às vezes a gente ora e jejua por um propósito, e quando ele acontece, nós não acreditamos no que Deus fez. Mas Paulo foi transformado em razão de oração da igreja. Por isso Deus foi ao encontro de Paulo e fez ele cair do cavalo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que se nós nos reunirmos como igreja, Deus vai ao encontro de outros Paulos que estão perdidos nesse bairro. Existem muitos Paulos que estão aqui por aí, não querem vir à igreja, talvez dentro da sua própria casa. Talvez tenha uma mulher do fluxo de sangue que tem fraquezas para buscar a Cristo. Se nós começarmos a orar, ela vai encontrar força na sua fraqueza e vai entrar aqui na casa do Senhor para ter um encontro com Jesus. Cabe a nós, a cada um de nós que fomos chamados e escolhidos por Deus, não para apontar, não para criticar, não para julgar, mas nós fomos chamados para amar como Jesus nos amou. Fomos chamados, irmãos, como orar para amar como Jesus nos amou, quer dizer, orar como Jesus orou, jejuar como Jesus jejuou e declarar: esta vida terá um encontro com Deus em nome de Jesus. Eu quero que nesta noite o teu coração se abra e entenda que muita gente não está na presença de Deus, não é porque não quer, é porque ele está aprisionado por forças espirituais. O coração quer, a mente quer, mas o corpo não reage, e nós precisamos entrar em batalha. Enquanto nós orarmos, os anjos do Senhor pelejará por nós nas regiões celestiais. O único meio de nós entrarmos no mundo espiritual é pelo jejum, é pela oração. Nós não podemos ir onde não podemos ver, mas a nossa oração ela vai, o nosso jejum ele vai. Eu quero que nesta noite, ó igreja, você se levante com a certeza na alma de que Deus te levantou para coisas sobrenaturais. Eu quero que nesta noite você creia que Deus nos chamou para as causas impossíveis.